Paz a todos nesta noite, estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé, em Porto Alegre, para abençoar a tua vida nesse culto da família. Para as congregações todas de Porto Alegre, estamos alegres nessa noite, que possamos estar na presença de Deus, para ouvir a sua voz e receber da sua presença, da sua graça maravilhosa que é derramada sempre quando nos reunimos no nome de Jesus Cristo. Vamos começar orando nessa noite, pedindo que Deus realmente derrame sobre nós da sua vontade, da sua graça e de todo o seu amor para conosco. Pai, muito obrigado, porque numa hora em que tua igreja se reúne, diante da tua presença, no nome e na pessoa do teu Filho Jesus, nós te damos graças porque comparecemos, porque Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, perdoando os nossos pecados e nos dando acesso à tua presença. E muito obrigado porque tu derramas do teu Espírito Santo para mover nossos corações e nos aproximar cada vez mais de ti. Te revela ainda mais nessa noite, fala conosco pela tua palavra, ministra sobre nós dos teus louvores e da tua adoração. Nos convidando a estar diante de ti, Senhor, para ouvirmos a tua voz e recebermos tudo aquilo que tu tem para cada um de nós. Recebe nessa hora o louvor que é devido ao teu nome. Fazemos tudo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus um instante e já voltamos para a palavra de Deus. E o mundo é de render-se ao cordeiro e ao leão. E o mundo é de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o rei da glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar.
Aleluia. Rendemos o louvor, a honra, a glória a Ti, Senhor. Nos humilhamos ainda mais em Tua presença. Obrigado, Senhor, por Tua presença neste lugar, Tua santa presença. Declaramos que Tu és digno, Tu és santo. Aleluia. Encontro em Ti poder pra salvar. Ao som de Tua voz tudo se faz. Jesus, minha força és. O caminho se abriu, o véu se rasgou. Em Tua presença livre sou. Graças ao Teu amor. Levanta Tuas mãos e a Tua voz e diga: Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Obrigado por Tua obra na cruz. Obrigado pelo resgate, Senhor. Te adoramos nessa noite. Naquela cruz, o Rei suportou toda a vergonha e a dor. O Pai entregou Jesus. Das trevas pra luz, venceu o Rei Jesus. Terra e céu se tornam um. Cristo ressuscitou. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu Com todo ar em meus pulmões proclamarei que Tua é a glória. Na alegria frente à dor, meu coração irá Te dar a glória. Com todo ar em meus pulmões proclamarei que Tua é a glória. Na alegria frente à dor, meu coração
Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos. Tu mereces tudo, Senhor. Todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, com todo diga, com todo em meus pulmões proclamarei Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. A glória alegria frente à dor, meu coração irá te dar a glória, Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor. Diga pra Ele nesta noite isso. Tu mereces tudo. Levanta as tuas mãos, levanta a tua voz. Diga isso pro nosso Deus. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Tu és o motivo da nossa canção. Por isso não medimos esforços para declarar os teus feitos. Tu és digno, tu mereces. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor. Tu mereces tudo. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus. Todo meu louvor, todo meu louvor. Santo. Bom é louvarmos ao Senhor, estarmos na sua presença. Deus habita no meio dos louvores, que são expressões do nosso coração, dos nossos lábios diante da sua presença, né? E todo ser que respira louve ao Senhor. E nós, ao louvarmos, estamos prestando o culto que é devido ao seu nome e honrando a Deus, porque Ele é digno de ser honrado, é digno de ser adorado e digno de ser louvado. Uma das formas também que nós podemos adorar a Deus é fazendo as nossas contribuições, sabendo que aquele que contribui com alegria, com gratidão em seu coração, Deus o abençoa. É como uma semente plantada em que o próprio Senhor nos ajuda a dar crescimento para que sempre haja nova semente, sempre haja colheita. Sabendo que quando nós de coração expressamos gratidão, contribuindo financeiramente, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos e repreende o devorador sobre nós. Você tem os nossos canais, onde você pode estar fazendo a tua contribuição, né, pelos bancos, também pelo Pix. Que Deus abençoe muito a tua vida, sabendo que a semente que também é lançada, o próprio Senhor se encarrega de dar crescimento a ela. Amém? Ele é Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ele se importa com a nossa vida natural e com a nossa vida espiritual. Por isso, contribua, faça isso com alegria no teu coração. Amém? Eu quero orar agora para ministrar uma palavra ao teu coração. Nós estamos de novo aqui em Porto Alegre, em bandeira preta. Significa que nós estamos com alto índice de contaminação pelo vírus do Covid e que também os nossos hospitais estão lotados de pessoas sofrendo em virtude desta infecção. É um momento de profunda reflexão, é um momento de prudência
Eu quero trazer uma palavra para consolar teu coração e encher a tua vida de esperança e de fé. Pois esta palavra é viva, poderosa, eficaz para nos aconselhar, para nos consolar, para nos curar, para nos fortalecer, para nos dar esperança, alegria em toda e qualquer circunstância. Pai, muito obrigado porque a tua palavra, revelada através do teu Filho, Jesus Cristo, chega até os nossos corações, porque o teu Espírito vivifica ela em nós. E nessa hora nós te pedimos, Senhor, que tu abra os céus sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E que tu derrame da tua graça salvadora, da tua graça que liberta, da tua graça que cura. Que haja, Senhor, da tua parte derramado sobre nós paz. E que haja da tua parte derramado sobre nós alegria. E que haja sobre nós da tua mansidão, do teu domínio próprio, da tua fidelidade, da tua benignidade, da tua bondade. Pois essas coisas sendo abundantes em nós, Senhor, frutificaremos e seremos uma bênção. Por isso, nós te pedimos de coração que tu console as vidas pelo teu Espírito Santo nessa hora. E que tu use a tua própria palavra como esse instrumento vivo e poderoso de transformação da nossa mente e do nosso coração. Faz isso para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, oramos na graça e na unção do teu Espírito. Amém, amém e amém. Abra comigo em Salmos, no capítulo 1. Estamos em dias de Covid, estamos em dias de pandemia. Eu quero falar nessa noite sobre fé, eu quero falar nessa noite sobre expressão de fé, eu quero falar sobre a fé genuína e verdadeira que conduz nossas atitudes, nossas palavras. Eu quero falar sobre a presença de Deus em nós, gerando uma fé baseada na palavra de Deus, porque fora dela não é fé. Não existe fé fora da palavra de Deus, não existe fé sem a iluminação da nossa mente, do nosso coração, pelo Espírito Santo, revelando a Jesus Cristo, perdoando nossos pecados. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesses dias de pandemia, todos nós aprendemos a viver num contexto diferente da nossa rotina prévia, da forma como vivíamos antes. Mas esse momento de pandemia, na minha opinião, ele é um momento nada mais, nada menos do que a expressão daquilo que Deus já havia anunciado através do seu próprio Filho. Ele diz, leia Mateus 24, 25, 26, que nós passaríamos por períodos de pandemias, guerras, rumores de guerras, mas fiquem atentos, isso são sinais. E essas coisas vão acontecer, irmãos e irmãs, essas coisas vão acontecer. Já aconteceram no passado. E vão continuar acontecendo para frente. A questão fundamental é no que cremos, em quem cremos, aonde está alicerçada a nossa vida e aonde está alicerçada a nossa esperança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, nunca se deu tanto conselho ímpio através de internet e mídias sociais como nos dias de hoje. Pessoas que nem conhecemos, nem sabemos de onde vêm, para onde vão. E o interessante é que não existe nada bíblico, mas se fala de Deus muitas vezes, se fala de Jesus muitas vezes, e se até cita um versículo bíblico muitas vezes,
Mas é conselho de ímpio, por quê? Porque o conselho do ímpio, ele não está baseado numa glória a Deus, ele está baseado num conselho que atrai atenção para a própria pessoa, chama atenção para a sua própria vida, ou tenta de alguma forma elevar-se ou exaltar-se a si mesmo. Esse é o conselho do ímpio. Pois o conselho do sábio, do temor, diante do temor de Deus, engrandece e glorifica a Deus e não uma pessoa. Cuidado, cuidado. O diabo fala de Deus, os seus demônios falam de Deus. O ser humano fala de Deus. Só que os demônios e o próprio diabo, quando falam de Deus, eles tremem. O ser humano não treme. Pois a sua mente está cauterizada pelo próprio pecado que domina a sua vida e a sua mente. Mas, uma vez iluminados os olhos do nosso coração pela graça redentora e pela revelação de Jesus Cristo e pelo amor de Deus derramado em nós, nós temos condição de entender o que é um conselho de ímpio, mesmo em grupos de WhatsApp de dentro da igreja. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Falar de Deus não significa que a pessoa é piedosa. Usar um texto bíblico não significa que a pessoa é santa. Falar de Deus não significa que a pessoa é justa. Pois o objetivo de Deus conosco, com a nossa vida, é glorificarmos a Ele. E para glorificarmos a Ele, devemos andar de acordo com o princípio da palavra de Deus em Cristo e vivermos uma vida justa, santa e piedosa. E para isso nós não podemos entrar em conselho de ímpio, nem em caminho de pecador, nem em roda de escarnecedor. Para termos uma vida justa, não é que eu sou justo, eu sou correto. Não, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Temos aí paz com Deus e Deus derrama do seu Espírito sobre nós para que através da justiça revelada no Evangelho possamos praticar boas obras em Cristo, manifestando essa justiça, manifestando esse amor de Deus derramado sobre nós, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, de 1 a 5. Cuidado para que conselhos de ímpios e caminho de pecador e roda de escarnecedor não te façam parecer com eles. E você se esqueça que você foi justificado somente pela fé em Cristo e que você não tem mais uma justiça própria a ser defendida, mas Cristo te comprou com o sangue dele para que você passasse a viver a vida agora na carne pela fé e para glorificar a Deus, assim como Paulo escreve. Portanto, os dias atuais são dias maravilhosos para expressarmos a fé e anunciarmos a este mundo que está com medo, está ansioso, porque não conhece Deus, não conhece a esperança e a salvação, mas Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a salvação de todo aquele que crê. Morreu por nós para perdoar nossos pecados e nos dar paz. Irmãos e irmãs, conselhos de ímpios, caminho de pecador e roda de escarnecedor podem fazer com que haja uma diluição da verdade de Deus implantada. Por isso que lá, Pedro, nas suas cartas, também em Hebreus você vai ler que nós devemos nos agarrar à nuvem de testemunhas, nos agarrar às verdades, pois Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Mas como é que é o homem bem-aventurado? É um homem bem-aventurado que seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, porque esse texto está escrito. Ele está escrito para que em todo e qualquer momento você possa ter acesso a ele, e em todo e qualquer momento você tenha socorro bem presente, e em todo e qualquer momento você possa derramar teu coração e você possa receber dele alimento para viver por ele. Mas o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores fazem com que você lute por uma vida nesta terra, com todas as tuas forças. E aí acontece uma coisa dessa de pandemia, e você começa a perceber que as coisas não andam como você queria e não vão ser como você queria. E aí parece que a ansiedade, o medo, a angústia começam a tomar conta das pessoas. Mas esse não é o caminho de Deus. Esse não é o caminho que está proposto para nós em Cristo.
Veja, João Batista foi o maior de todos os homens. Para você ver como uma coisa, nossa natureza humana, nós precisamos de Deus, desesperadamente. Jesus mesmo disse que João Batista é o maior de todos nascido de mulher. Não existe maior do que ele. Ele é maior que Davi, ele é maior que Salomão, ele é maior que Adão, ele é maior que Moisés. Pois Jesus deu testemunho dele. O Filho de Deus disse, este é o maior nascido de mulher. É o primeiro. E João Batista não tinha visto a obra da cruz consumada. E João Batista foi preso. Profeta. João Batista recebeu da parte de um anjo o seu ministério. João Batista anunciou o caminho de Deus e batizou o Salvador, o Criador da humanidade. João Batista ouviu a voz do céu dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo, e viu o Espírito Santo pousando em forma de pomba em Jesus, para anunciar que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dar início ao ministério de Cristo, para anunciar que ali estava o Messias, o Cristo, o Salvador. E João Batista foi preso. E João Batista manda perguntar, é tu mesmo? Ou vamos ter que esperar outro? O que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele tudo aquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, as pessoas têm os seus pecados perdoados, as pessoas recebem a palavra de Deus, é anunciado a elas o Evangelho. João, não é nada diferente do que te foi anunciado. Os dias de hoje não são diferentes do que nos foi anunciado. Mas veja, João Batista, eu entendo ele nessa situação. Por quê? Porque ali estava Jesus, ainda no seu ministério, sem ter sido consumada a sua obra. Eu entendo ele chegar e dizer, mas é tu mesmo ou a gente vai ter que esperar outro? É Deus mesmo que está fazendo tudo isso na face da terra, ou é o diabo que está fazendo? As pessoas acham que o diabo tem poder para gerir as coisas de uma forma em que Deus tem que lutar contra ele. Guarde isso. Deus é o único ser eterno e maravilhoso, onipresente, onisciente e onipotente. É o único ser que tem governo absoluto sobre todas as coisas. O diabo tem uma esfera de ação contra nós, seres humanos. Mas Deus em Cristo nos deu autoridade para repreender o diabo, repreender as trevas e pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Em que está baseada a nossa vida e a nossa fé? Estamos ouvindo ímpios, estamos ouvindo pecadores, estamos ouvindo escarnecedores, ou estamos meditando na palavra do Senhor de dia e de noite? Pois a palavra de Deus anuncia dias difíceis, mas anuncia coisas maiores. Eis aí vos anuncio, eu venci o mundo. Mesmo que passemos por aflições, ele mesmo anunciou, eu venci o mundo. Como é essa pessoa? É uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Uma árvore plantada junto à corrente de águas é a mesma árvore que é plantada longe da corrente de águas. A árvore plantada junto à corrente de águas, ela toma o mesmo granizo do que aquela que está longe da corrente de águas. A árvore plantada junto à corrente de águas, ela passa pela mesma seca, só que como ela está mais próxima da fonte da vida eterna, ela continua verde, ela continua produzindo fruto, ela continua estável, pois a sua estabilidade não depende de si mesmo, mas de um Deus maravilhoso que a cuida e a guarda. Veja, o sol nasce sobre justos e injustos, sobre ímpios e sobre puros. O sol nasce sobre pecadores e não pecadores. Quando eu digo não pecadores, eu digo salvos. Pois os salvos, sendo pecadores, têm socorro bem presente na cruz de Cristo, no seu sangue para perdão de pecados. Não vivem na prática do pecado, pois não estão mais debaixo da lei do pecado e da morte, e sim da lei do Espírito e da vida. A luz nasce, o sol nasce, os dias passam sobre aquele que glorifica a Deus e aquele que não glorifica a Deus.
Mas existe uma diferença fundamental na estabilidade da vida daquele que é plantado junto ao ribeiro de águas vivas que vem do trono de Deus. E esses são aqueles que creem em Cristo. Pois não estão alicerçados e confiantes em si mesmos, mas confiam na palavra de Deus e confiam num Deus que jamais desampara aqueles que o buscam. Eu sou um profissional da área da saúde. Trabalho em hospitais. Na primeira oportunidade que me foi dada, porque entro em contato com pessoas possivelmente contaminadas e contaminadas com Covid, vacina. Não pensei duas vezes, me vacinei. Pois Deus tem instrumentos na face da terra de bênção para cada um de nós. E se há um instrumento disponível para bênção para cada um de nós, vamos usar. Sabe quando Sabin fez a vacina para pólio, ele fez a vacina para pólio atenuando o vírus, dando uma pequena dose do vírus da pólio. E muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, disseram para não vacinar, pois seria uma falta de fé. Mas quando a pólio começou a entrar dentro das suas casas e os seus filhos começaram a ficar paralíticos, era tarde demais. Fé não é ter uma fé cega e obtusa e não ver a bondade de Deus em todas as coisas. Pois como cristãos, tem coisas que não convém fazer. Sim, não convém. Não convém adulterar, não convém mentir, não convém roubar, não convém pensar mais do que é melhor que o outro, não convém tratar mal a esposa e tratar mal os filhos, ou tratar mal o marido e tratar mal os filhos, não convém ter gritarias dentro de casa, essas coisas não convém. Mas não entender que Deus deu capacidade aos homens e mulheres de estudarem e de desenvolverem tecnologia, inclusive na medicina, para benefício da humanidade, foi Deus quem deu. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu não entendo, a pessoa quer usar um celular de última tecnologia, mas ela não quer tomar uma vacina, porque isso fere a sua fé. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas nós não somos pessoas que lutam por uma ideologia, nós não somos pessoas que lutam por uma questão político-partidária, nós somos pessoas que lutam para abençoar as outras. Para, através de boas obras, ajudar as pessoas. Boas obras não aproximam ninguém de Deus. Ninguém. Mas as boas obras são a manifestação de que o Espírito Santo foi derramado em meu coração para que eu viva uma vida justa, santa e piedosa. E nessa piedade eu tenha amor pelas pessoas. E cuide das pessoas que não têm condição. Se eu tenho algo que Deus me deu e eu uso para mim, glória a Deus para isso. Mas eu pego isso que Deus me deu, eu também posso reverter e abençoar outras pessoas. Porque Ele me deu uma boa dádiva, eu posso compartilhar de coração na piedade diante de Deus, exercendo misericórdia porque foi exercido misericórdia sobre mim, exercendo bondade porque Deus foi bondoso comigo, exercendo amor porque Deus me amou. Que dia vivemos? Um dia maravilhoso, é o dia de hoje, bandeira preta, terrível, sim, mas é o dia da manifestação da glória de Deus para sermos uma bênção por onde passarmos. E a manifestação de obediência é outra forma de expressarmos amor às pessoas. Não, pastor, eu não uso máscara, porque quando eu louvo a Deus, eu não posso ter nada, nenhum véu na minha frente. Jesus, have mercy on us. Qual conselho você está ouvindo? O da palavra de Deus, Romanos capítulo 12. Versículo 1. Deus nos chamou para sermos bênção. Deus nos chamou para fazer diferença nesse mundo, não com novidade, mas sim com uma nova vida. Não com inovações, mas com uma nova vida, dada pelo Espírito, e que mantém a nossa vida em novidade. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo em Cristo.
Temos que abrir a mente e o coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. E console a nossa alma a tal ponto de estarmos alicerçados como essa árvore plantada, pois nós estamos nesta posição. Deus nos colocou nessa posição. Irmão, irmã, você não pode sair dessa posição porque foi Deus que te colocou ali. Se você sai dessa posição, você tem problema. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É para você lembrar. Lembra-te, meu irmão, minha irmã, que foi porque Deus foi misericordioso contigo, que Ele estendeu sobre ti a salvação. E nessa misericórdia, Paulo aqui está rogando, né, pedindo, de joelhos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso mesmo, pastor, por isso que eu não vou tomar vacina, não uso máscara, não faço isso, não faço aquilo outro, porque eu estou sacrifício vivo. Na hora que o Covid bater na porta da tua casa e entrar, não peça a Deus para te curar. Pois você se submeter a risco implica em que você está assumindo esse risco. Quando o diabo chegou para Jesus e disse: tu és o filho de Deus, não é? Legal. Olha só, aqui é o pináculo do templo. Te atira. Pois aos teus anjos dará ordem para te guardar. Jesus olhou para o diabo e falou assim: diabo, comigo tu é burro, com os outros tu pode enganar, mas comigo não vá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se temos um culto racional, é um culto em que o Espírito Santo tira da nossa racionalidade aquilo que nos prendia nela e nos cegava, que é o pecado. E aí, com olhos abertos diante de Deus, contemplamos a verdade, e pela verdade somos libertos. Pois Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade não é um termo de dicionário, não é uma definição ideológica, não é uma definição de uma pessoa, não é o que a pessoa pensa ou acha. A verdade é uma revelação de Deus no seu Filho. O Filho de Deus é a verdade. E o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e sobre nós que cremos, Ele nos conduz à verdade. Para quê? Para consolar o nosso coração e nos dar paz em toda e qualquer circunstância. Para que não venhamos a agir como João Batista agiu, dizendo: Senhor, é tu mesmo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas para que venhamos agir como Paulo, que um dia Saulo, perseguidor da igreja, e Saulo, termo hebraico, e Paulo, termo grego, basicamente é o mesmo nome, é só uma forma diferente de falar, mas um homem que era perseguidor da igreja, e depois um homem que amava a Deus, e pregava, e amava as pessoas, e anunciava Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Paulo, mesmo na hora que enfrentou extremas dificuldades por causa do Evangelho, e ele até pediu para Deus ajuda, aí veio a ajuda, e Jesus disse o que para ele? Paulo, minha graça, minha salvação, minha presença, meu Espírito sobre ti, o amor do Pai derramado sobre ti, são suficientes. Se temos um culto racional e entendemos a palavra de Deus na nossa língua portuguesa, maravilhosamente escrita. Eu estou aqui na Almeida Revista Atualizada, você pode ler Nova Almeida Atualizada, ótimo. Por que está escrito? Por causa do versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos dias de hoje, se nós não nos aconselharmos com ímpios, nem com pecadores, nem com escarnecedores, mas se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, nós vamos no dia de hoje desfrutar, contemplar, perceber e até entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você vai perceber que se você se deixar conduzir, você vai começar a perceber que muita coisa material você não precisa delas. Sabe, eu passei num shopping para ir para casa hoje. Eu não entro em shopping, óbvio, por quê? Tem pandemia, o que eu vou fazer em shopping em pandemia? Mas tinha uma fila gigantesca de carro. E todo mundo buzinando, porque tinha uma fila, realmente me surpreendi pelo tamanho da fila. Falei,
pessoal está querendo fazer hoje no shopping? Bandeira preta, cara, meu amigo. Não estou entendendo, mas tudo bem. Mas por que tinha tanta fila? Porque eles estavam restringindo a entrada, mas bem na porta tinha um acidente. Com um rapaz caído de uma moto, bem próxima da entrada do shopping. E as pessoas brigando, buzinando, porque não estavam conseguindo entrar no seu direito de ir e vir para dentro do shopping na hora que ela queria. Mas ali estava uma pessoa sofrendo, no chão, machucado. E as pessoas estão mais importando em entrar num shopping do que ver aquela pessoa no chão. Veja, louvado seja Deus pelos dias de hoje, louvado seja Deus por tudo que está acontecendo. Porque é a manifestação de que Deus governa o universo e governa a face da terra. Dentro desse governo parece que tem coisas que nós não entendemos. E nem aceitamos, como João Batista. Veja, eu não estou dizendo para você ser um escapista, não estudar, não trabalhar, não comprar, não é isso. Mas há tempo para tudo. E nós estamos num tempo bem interessante, de desfrutarmos da presença do Espírito Santo, e desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e de podermos fazer o bem, anunciar a bondade de Deus, e anunciar a glória de Deus como nunca antes. Por isso que Paulo escreve no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Cuidado com os hipócritas. Detestai o mal. Apegue-se ao bem. Cuidado com mensagens de WhatsApp que falam mal de um, falam mal de outro. Irmãos, não convém. Mas apegar-nos ao bem e orarmos pelo nosso país, orarmos pelo nosso estado, orarmos pelo nosso município, orarmos pelas autoridades, orarmos pelas pessoas que conhecemos, orarmos pelos profissionais de saúde, orarmos pelos policiais, orarmos pelas pessoas de bem. Mas tem pessoas de mal, orarmos mais ainda pelas pessoas de mal, porque o próprio texto diz que se nós fizermos o que é bom para aquele que é mal, nós estamos de alguma forma conduzindo o amor de Deus à próxima daquela pessoa, para que a nossa oração por ela, a nossa misericórdia por ela, a nossa piedade sobre ela, seja uma porta aberta para que Deus toque o coração dela para a sua própria glória. Amai-vos cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você não consegue ser piedoso se você não tiver honra para com o outro, e você não consegue ser respeitoso para com o outro. A piedade, ela tem um sentido em que você respeita e honra o outro, e você, aquilo que você tem, você oferece e ajuda o outro. Por causa dessa piedade, é uma questão de honra para com Deus, de respeito para com Deus, de honra para com a pessoa, de respeito para com a pessoa. E se a pessoa é uma autoridade e faz coisas erradas, meu amigo, ele vai dar conta diante de Deus. Deus é juiz, não nós. Deus é vingador, não nós. Louvado seja Deus que nós não somos juízes, nem vingadores. Ele é o vingador, Ele é o juiz. Ele julga reta e perfeitamente. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança da salvação e na esperança de hoje podemos fazer o bem. Sede pacientes na tribulação. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência, irmã. Pastor, mas já está 1 ano essa pandemia. Mas pode ter 10 anos. Deixa Deus trabalhar. Aceita Deus como Deus. Em que Deus você crê? Um Deus de boa dádiva, um Deus de dom perfeito, pastor. Só de coisas boas. Ele é só de coisas boas. Mas nesse mundo, nós passamos por aflição. E a solução para essa aflição é Jesus Cristo. E se nós passarmos por momentos de tribulação, sede pacientes na tribulação. Sabe, os romanos, na época que o evangelho estava se expandindo, Jerusalém, Samaria, confins da terra, os romanos usavam cristãos como lâmpadas de tocha. Isso é, queimavam os cristãos para iluminar ruas. Isso não está acontecendo. A nossa fé está sendo provada num outro sentido.
para ver realmente no que nós cremos e o que nós somos. Se somos uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas e nos alimentamos da palavra de Deus e a nossa fé está alicerçada em Deus. Pois se você está alicerçado em si mesmo, é óbvio que você vai tremer. Se você está alicerçado em ti mesmo, é óbvio que você vai ficar ansioso, pois você acha que tem controle das coisas, mas se a vida na carne que você vive agora, você vive ela pela fé no Filho de Deus que te comprou, te resgatou deste mundo para que você não viva assim, que glória! Você vai cantar todo dia, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Vivo a contemplar a grandiosidade da tua criação, vivo a contemplar as tuas obras. Então a minha alma canta ao Senhor e se alegra no meu Deus Salvador. Na oração, perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. A hospitalidade talvez seja uma coisa hoje complexa, mas você não precisa estar dentro da casa do outro. Você pode ligar, você pode levar comida, você pode levar um rancho, como falamos aqui no Sul, uma cesta básica, como é falado em todo o Brasil. Tem muita forma de ser hospitaleiro. Tem muita forma de ser acolhedor em Cristo. Tem muita forma de exercer essa piedade maravilhosa que nos está proposta em Jesus Cristo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais, olha, e não amaldiçoeis. Quanta mensagem de WhatsApp eu recebo, que eu olho e digo assim, esse meu irmão, essa minha irmã está mandando uma mensagem dessa, mas isso aqui é pura maldição contra outra pessoa. A pessoa está xingando o outro, declarando o outro isso, aquilo, outro, e a pessoa está propagando isso, mas não lê a Bíblia. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com o que se alegram e chorai com o que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Que mensagem para os dias de hoje. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, é um esforço para a paz. É um esforço para fazer o que é certo e correto e preservar a paz. A paz em nós, pelo Espírito Santo, é um vínculo de perfeição que o Espírito Santo nos dá, que devemos lutar por ela. Pois a paz de Deus em nós desarma o nosso coração. Caem-se as divisas de lutas, caem-se as divisas de guerras, caem-se as divisas de quebrar opressões. Não, a opressão do diabo está derrotada em Cristo. Não é necessário lutar por uma batalha que já está vencida em Jesus. Basta nós caminharmos como Cristo andou. E Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, eu venci este mundo. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O Senhor sabe muito bem o que está fazendo na face da terra, e Ele não tem os olhos fechados para aqueles que têm condição de fazer o que é certo e fazem coisas erradas. Deus não está de olhos fechados. É que as pessoas gostam, né? As pessoas, muitas delas curtem quando outra pessoa sofre dano. E isso é um pecado gravíssimo. Então nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram de coração puro. Devemos realmente nos alegrar com o sucesso dos outros e devemos também chorar com o insucesso dos outros. É que as coisas hoje em dia são muito do que eu gosto, do que eu creio, do que é meu, né? Então se um ganha e o outro perde, o que nem está jogando naquele jogo, mas solta foguete porque o outro perdeu, porque eu quero que o outro seja destruído.
porque eu quero prevalecer sobre o outro. Esse é o pensamento puro do mundo, onde o diabo está envolvido nisso, e o diabo trabalha nisso de uma forma eficaz também nas pessoas. Mas louvado seja Deus que a palavra de Deus te tira disso, e aniquila o pecado em ti, e abre os teus olhos para que você seja piedoso. É maravilhoso gostar do Grêmio, ou do Inter, ou gostar do Flamengo, ou de outro time. No meu caso, eu gosto do Atlético Paranaense. Mas eu jamais vou na torcida do Atlético ficar gritando palavrão ou xingando o outro. Não é porque eu gosto do Atlético que isso me dá a oportunidade de desprezar o outro. Isso para toda a vida. Em todas as circunstâncias, Deus não nos dá essa autonomia de desprezar a outra pessoa porque ela gosta do vermelho, ou do azul, ou do preto, ou do branco, da cor que seja. Não torneis, no 17, a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a ira não procede de Deus, o amor que procede de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei. E o versículo 20 e 21 são maravilhosos. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Se teu inimigo quer fazer um negócio contigo, é óbvio que você não vai fazer um negócio com ele. Mas se ele tiver uma necessidade existencial, fome, bebida, roupa, você dá. Mesmo que seja inimigo. Se você sabe que aquela pessoa ela não é honesta nos seus negócios, é óbvio que você não vai fazer negócio com ele. Mas se essa pessoa não sendo honesta, sendo pecador e ela necessitar de algo para a sua vida, você como cristão tem que dar. E tem que respeitar. E tem que orar a Deus. Para que Deus mude as circunstâncias dessa pessoa. E tem que se dedicar a ela e ter paciência com ela para evangelizá-la. Não é doutrinar para que a pessoa, você tem que fazer assim, assim. Não, amigo. Deus não trata ninguém assim. Na antiga aliança, a lei não tinha o objetivo de fazer assim, assim, assim. Não, o objetivo da lei era que o homem olhasse para ela e dissesse: Senhor, sem a tua ajuda eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso que tu me ajude, eu preciso de ti. São 613 mandamentos, eu não vou conseguir cumprir isso, mas pela tua graça, me ajuda pelo teu Espírito a fazer de coração. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal. Não te deixe vencer pelas más notícias, pelas más conversações que corrompem bons costumes. Não te deixe vencer de conselho de ímpio. Não te deixe de vencer por conselhos de pecadores, por conselhos de escarnecedores. Não te deixe vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Isto é, vence o mal com o Espírito Santo que foi derramado em teu coração, manifestando o amor de Deus por ti. Vence o mal com a palavra de Deus, como Jesus Cristo venceu o diabo nas tentações. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Cuidado quando você manda mensagens. Olha o versículo 1 do capítulo 13. Eu só vou ler esse e encerrar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não estou defendendo nenhuma autoridade. Estou dizendo que o cargo merece respeito. A pessoa que está lá merece respeito, independente de qual partido ela seja. Que o objetivo da igreja não é ter uma ação política. O objetivo da igreja é anunciar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O único que morreu e ressuscitou, o único que tem poder para perdoar pecados, o único que pode te plantar junto a um ribeiro de águas, que no devido tempo você vai dar fruto e tua folhagem não vai murchar. É o único que pode dar estabilidade de fé ao teu coração e à tua mente. É o único que pode te aconselhar. É o único que pode te curar. É o único que pode te trazer um consolo tão grande que gere uma paz no teu interior, porque justificados por essa fé em Cristo, temos paz com Deus. É o único vivo caminho de salvação, de paz
e de vitória na face da terra. A palavra de Deus é viva e eficaz. É alimento. É água viva. É algo que estabiliza a nossa mente e estabiliza o nosso coração. É algo que nos dá fé, confiança e esperança. Amolece o nosso coração para sermos piedosos. Nos mostra que a justiça não é nossa, mas é de Deus. E ela opera através do amor. É uma fé que atua em amor. E a nossa oração é que você tenha paz e que a revelação do Espírito Santo sobre Jesus Cristo cresça em ti. E que verdadeiramente haja em ti essa, na tribulação, perseverança. Que haja paz em teu coração, em tua mente, em tua casa, em teu casamento, em teus negócios. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Queria orar contigo, com a tua família. Queria te abençoar agora em nome de Jesus. Pai, mesmo nesses dias difíceis em que vivemos, tua palavra é viva e eficaz. E tu és maravilhoso. Tu és Deus bondoso, cheio de misericórdia, assaz benigno. Renova a tua misericórdia dia após dia. Quando o sol se levanta, a tua misericórdia está presente ali, nos anunciando a tua bondade. Senhor, abre os olhos do coração para que as pessoas recebam de ti consolo nessa hora. Abre os olhos, Senhor, para que vejam esse mundo e entendam que não há nada, absolutamente nada fora do teu controle, pois tu és o único Deus, vivo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E que tu cuida de todas as coisas, e que teu objetivo é anunciar a salvação em teu Filho, é revelar a si mesmo em bondade para conosco, no teu Filho, Senhor. Acrescenta, Deus, cada vez mais da tua revelação, estende, Senhor, o teu evangelho, salva as pessoas para a tua glória, Deus, em o nome de Jesus. Pois nós repreendemos as trevas, o diabo e seus demônios, anunciamos a derrota dele mais uma vez. Pois as portas do inferno não prevalecem quando a igreja ora. As portas do inferno não prevalecem quando a fé é manifesta através do teu Espírito. As portas do inferno não prevalecem quando a tua verdade é anunciada através do teu evangelho. Por isso abençoamos cada pessoa nessa hora. Abençoamos tua vida, tua família, teus pensamentos, tuas intenções do coração. Pedindo que Deus as purifique. E que Ele acrescente sobre ti uma vida justa, santa e piedosa. E aqueles que têm enfermos em casa, nós oramos nessa hora, Senhor, para que tu repreenda essa enfermidade, Deus. Nós te pedimos isso. Nos humilhamos diante da tua presença, reconhecemos a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade. Tu és o único com poder para curar, Senhor, tanto na alma quanto no corpo. Estende as tuas mãos, Deus, e acrescenta saúde. Repreendemos as enfermidades em teu nome, Jesus. E abençoamos as pessoas enfermas para que elas tenham saúde. Em nome de Jesus. E que possamos, nos dias que vivemos, testemunhar e dar bons frutos diante da tua presença, Deus. Por isso, na graça que tu nos deste, nós abençoamos cada pessoa em nome de Jesus. Para que esta graça console e que o teu Espírito mova as vidas. E que haja salvação, que haja paz, que haja perdão, que haja vida e vida e abundância. Até o grande dia em que tu vai vir nos buscar. Fazemos tudo isso, Senhor, no teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito nessa noite. Que haja paz sobre ti. E cuidado, há muitas vozes nesse mundo, mas há uma só voz que veio dos céus. E essa voz é eterna, é bondosa, é maravilhosa e cuida de nós todos os dias. Paz a todos, em nome de Jesus. Mas de ti
de ti, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.